Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Aqui na cidade de Iguape, litoral sul do estado de São Paulo, são exatamente 18 horas. Os sinos da matriz principal entoam o anúncio do fim do dia. O astro-rei foi-se embora, e neste crepúsculo deserto cai agora as trevas no céu pesadamente. É a hora das Ave-Marias. A passarada em bandos se recolhem, e as horas fatais da escuridão avançam vertiginosamente, e as sombras espessas tomam conta de tudo, enchendo o poente de uma melancolia indescritível que somente as almas mais tristes podem compreender. Estes sinos também são uma advertência de que o tempo acabou e o dia foi-se embora. Com a noite vem a nostalgia e o cansaço, a boemia, o desejo, o sonho, e a poesia nasce também para completar esse idílico cenário. Este dia está morto e nunca mais voltará, senão uma nova aurora, que também já nascerá condenada a desaparecer para sempre, nestas horas fatais das 18 horas da tarde. Nestas horas, tudo está no seu lugar, as coisas simples e também as coisas eternas. É, porém, ainda muito estranho para mim tentar compreender o que de fato aconteceu. Onde estão as pessoas? Onde estão aquelas multidões fervorosas de romeiros que, em tempos remotos, enchiam este enorme pátio da matriz? As tropas, as romarias, os cavaleiros, os caipiras de outros sertões, os velhos e surrados paulistas de sangue, os violeiros, os sanfoneiros,
os cururueiros, as rezadeiras, os rezadores, as quermesses, a juventude alegre se divertindo nas festas das tradições populares. Parece que tudo isso foi um sonho nostálgico mais brilhante do que todas as estrelas do céu. Hoje, nesta noite de sexta-feira, o céu não tem estrelas e o tempo está carrancudo. Vivi até aqui para ver isso? Macabras agruras da pandemia, tempos sombrios de lutos, dispersões em massa, solidões amargas e recolhimentos. Tenho a sensação nostálgica de que caí na fenda do túnel do tempo, um homem do século XXI perdido em um cenário deserto do século XVII e XVIII. Após este crepúsculo nostálgico que provocou em mim muitas reflexões, as horas correram em velocidade vertiginosa. Fui procurar um lugar aberto para um bom jantar, e quando dei por mim, já passavam das 22 horas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me encontro aqui na cidade de Iguape e estou fazendo a minha primeira caminhada noturna nesta cidade. Agora são exatamente 11h30 da noite e eu estou caminhando por essas ruas aqui atrás de lendas urbanas ou causos de assombração. No decorrer deste vídeo, desse documentário, estarei discorrendo com vocês algumas das mais importantes lendas urbanas dessa região, tá bom? Então vem comigo, pessoal. A igreja de São Benedito e o seu entorno. No passado, a devoção a São Benedito era comemorada no dia 26 de dezembro. Há cerca de 30 anos, a igreja transferiu esta festa para o dia 6 de janeiro, data consagrada aos Santos Reis. Isso ocorreu porque a festa de São Benedito ficava muito próxima ao Natal. A festa existe desde o final do século XIX. No local onde hoje está construída a igreja de São Benedito, antigamente existiam apenas algumas casinhas e o local era conhecido como Pátio das Casinhas. O lugar passou a ser chamado de Largo de São Francisco. Por volta de 1866, a Câmara iniciou a construção de um artístico chafariz, inaugurado em 8 de dezembro de 1876, que ainda hoje ornamenta a praça. Até poucas décadas atrás, era costume a população iguapense ir buscar água neste chafariz. No dia 26 de novembro de 1916, a Câmara de Iguape decidiu alterar-lhe o nome para Praça Dr. João Carlos Greenhalgh, numa homenagem ao ilustre engenheiro que durante muitos anos viveu nesta cidade. Durante muitos anos após a inauguração da igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade desta Santa e a de São Benedito conviveram em harmonia, até que, em princípios da década de 1880, houve desentendimento entre os dirigentes destas duas irmandades e os irmãos de São Benedito resolveram construir a sua própria igreja. Em 1º de agosto de 1890, a igreja foi inaugurada e no dia 4 de agosto a Irmandade dos Santos seria finalmente entronizada na igreja, numa grande procissão. Em princípios do século XX, a igreja ainda não estava de todo concluída, possuindo apenas uma torre. As obras eram continuadas graças a colaborações. Hoje, a Irmandade de São Benedito, composta por abnegados devotos do santo, é considerada uma das mais ativas dentre todas as comunidades. Por estes ermos e sertões caiçaras,
Antigamente era muito comum as pessoas sentarem-se após a janta para conversarem ao pé do fogão de lenha. Contavam a história de um fantasma de uma mulher chamada de Pisadeira. Esta era uma velha muito magra, com os dedos bem compridos e secos e unhas enormes. Tem as pernas curtas, cabelo desgadelhados, queixo revirado para cima e nariz magro e muito arcado, sobrancelhas cerradas e olhos acesos. Quando as pessoas acabavam de jantar e logo iam dormir, deitados de costa, segundo conta a lenda, esta mulher descia do telhado e sentava no peito das pessoas, acarcando a sua boca até o estômago. Diziam que ela provocava uma má digestão, até tornar-se num terrível pesadelo. Por isso, muitas mães não deixavam suas crianças dormirem de costas depois da janta devido a esse ataque desta assombração. Em cada região do estado de São Paulo, onde este caso de assombração é contado, existe variada modificação sem alterar a essência desta história. Hoje, durante o dia, fiz importante exploração às ruínas da fazenda do Itaguá. O lugar, de difícil acesso, está bem escondido no meio da Mata Atlântica e o mato tomou conta de tudo. Não esgotei o tema e nem explorei por completo aquele lugar exótico. Algumas de suas histórias de assombrações, por exemplo, só fui ter acesso a elas graças ao genioso talento do emérito professor, pesquisador e historiador Roberto Fontes, que nos revelou várias delas através de profundo estudo e pesquisa. Conta-se que, certa vez, um corajoso e destemido aventureiro foi fazer uma exploração nas proximidades das ruínas do Itaguá e, em um determinado momento, viu surgir no meio do mato, gradualmente ao longe, até que se aproximou dele um vulto reluzente de uma linda mulher com um vestido branco. Esta aparição, em nada convencional para aquele lugar naquelas horas e muito enigmática, estando ela agora próximo a ele, não lhe disse palavra alguma e nem sequer fez gestos de comunicação, mas apenas reluziu como um fantasma redivivo do além. Este homem então arrepiou os seus cabelos e sentiu muito medo, debandando agora com muita pressa do meio daquele mato em desesperada disparada, caindo e se arranhando no meio daquela mataria fechada, quase perdendo o seu rumo. Pessoal, prosseguindo então aí com a caminhada noturna aqui pelo Centro Histórico de Iguape e filmando também para vocês e para mim também deixar aí no canal a arquitetura desses casarões antigos aqui, que é muito bacana, muito legal. Andando por essa cidade aqui, eu me lembro quando eu fiz esse mesmo percurso na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Iguape lembra muito Paraty, no Rio de Janeiro. A parte dos casarios, né, dos casarões aí, né, que tem no centro histórico, né, é bem interessante. Lembra bastante Paraty, muito bacana. Então é isso daí, caminhando aí e mostrando para vocês aí um pouco do centro histórico da cidade. Virar aqui para vocês verem, olha aqui essa casa aqui, que legal, bem legal isso aqui também, ó. Olha lá, ó, que bacana, vou mostrar para vocês. Olha que legal, atrás de mim aí, ó. Esse prédio aí também é bem bacana.
aqui outra casa antiga também aqui, ó. Muito interessante a arquitetura dessas casas, pessoal. E é isso que eu tô frisando nessa caminhada noturna ali. Olha essa que bacana. Vou mostrar aqui pra vocês, olha lá. Esse é um pequeno sobrado também, com 3 quartos lá em cima. Olha, aqui já estamos no centro histórico de novo. Voltamos aqui. As ruas praticamente estão desertas, também devido à pandemia, toque de recolher, então não tem muita gente na rua. Tem alguns carros só circulando, algumas motocicletas, fazendo alguma entrega de pizza, alguma coisa nesse sentido, e mais nada. As ruas completamente desertas. Olha aí, em volta aqui, eu vou fazer um 180 graus para vocês verem no fundo aí, ó. Aí, tudo deserto, não tem ninguém. Esse é o centro histórico de Iguape. Tá mostrando aqui agora para vocês a Basílica da cidade. Aqui fica aqui, ó. Aqui é a Basílica da cidade. Olha que interessante. Ela é enorme. Talvez o ângulo aqui que eu estou fazendo não vai pegar as torres, a altura das torres. Olha lá que interessante. Eu vou tentar inclinar um pouquinho para ver se pega tudo. Olha isso. Bem legal, né, galera? Por aqui agora. Uma das mais conhecidas lendas populares que povoava a imaginação dos antigos moradores de Iguape sobreviveu em forma de causo de assombração até os dias atuais, ilustrando de forma muito inteligente e criativa as narrativas como um autêntico conto de horror, digno de uma obra inspirada nos mais horripilantes contos da literatura universal do gênero. A história narrada de boca a ouvido diz que após a meia-noite, ao clarão da lua cheia, uma macabra carruagem de aspecto antigo, puxada por 4 cavalos reluzentes, sai pelas ruas do centro histórico e se dirige com destino às antigas ruínas da Porcina, local onde era em tempos antigos da colônia uma próspera fazenda onde se lidava com arroz. Uma família de origem nobre, no perfil aristocrático, ordenou que fosse levado pela madrugada, nesta carruagem, um panelão de ferro cheio de moedas de ouro, para ser escondido em um determinado lugar, nas imediações da fazenda Porcina. Ali seria enterrado e permaneceria escondido de ladrões, sorrateiros e profanadores de túmulos e de tesouros perdidos, até que a jovem, sua única filha, atingisse a maioridade para ter acesso a esta fortuna da família. Infelizmente, após terem enterrado o panelão de ferro com as moedas de ouro dentro, a família abastada da fortuna caiu em grande desgraça,
uma doença desconhecida em forma de peste matou todos, sem que a pobre moça soubesse da grande fortuna a ela destinada. Diz a lenda e a tradição popular desta macabra história que no mesmo horário da madrugada de luar claro, em noite morta, avistam-se a sinistra carruagem antiga puxada por 4 cavalos brancos, e quem assim tiver preparo na fé, coragem e ousadia, e de alguma forma conseguir seguir esta reluzente carruagem, será levado até o local onde o ouro está enterrado, e desta forma terá acesso ao valor, e assim dará o descanso merecido à alma da jovem fantasma que ronda na escuridão pelo centro da cidade. No entanto, nos tempos atuais, onde a vida se tornou vazia e sem fé, alguns indivíduos julgam serem mais espertos que outros e se deixam seduzir pela voz estúpida do diabo, na falsa promessa do enriquecimento fácil. Embrenham-se nesta macabra empreitada e muitas vezes acabam envoltos em tragédias indescritíveis, perdendo a vida de forma bem desagradável. Esta é uma das ruas que nos leva até o cemitério desta cidade, e a estas horas da noite está completamente deserta. Reina por aqui o silêncio e a saudosa memória dos que aqui ficaram sepultados. Sapos e corujas são os notivagos seres que por aqui também vagam. Conta-se um causo de assombração muito antigo, que sempre na Semana Santa, ou mesmo na véspera do dia de finados, ao soar a meia-noite, e não em outro horário, pois é a meia-noite que é a hora grande das trevas. Nestas horas, inicia-se uma tenebrosa e horripilante procissão de fantasmas, que vão se levantando um a um das suas sepulturas, e reluzente iniciam uma caminhada lenta pelos quarteirões da cidade até o seu centro histórico. Vão então caminhando, entoando orações, cânticos, ladainhas, até completarem a procissão com antigas rezas e ofícios do terço. Para completar este macabro cenário, conta-se que uma certa vez um homem, do tipo daqueles que zombam de tudo e nada creem, como aquele cavaleiro que tentou entrar com o seu burrão na igreja de Aparecida do Norte, e o animal prendeu a ferradura com a pata na pedra, vindo depois a dar um corcova e derrubar o cavaleiro abusador ao chão. Por aqui a história não foi muito diferente. Este homem resolveu afrontar esta procissão de mortos e de fantasmas do além-túmulo para pôr à prova a sua coragem e dar testemunho de que nada disso é verdadeiro. Seguindo suas convicções, resolveu ficar no alto de uma janela de seu casarão, observando a rua principal por onde se diziam passar a procissão dos fantasmas à meia-noite, semelhante àquelas da antiga tradição da Sexta-feira da Paixão, que o catolicismo já celebra há mais de 2000 anos. Este mesmo homem, cansado de esperar, pois nada havia visto, resolveu recolher-se para dentro de casa, mas eis que de repente surge de uma esquina que ligava uma rua com a do antigo cemitério, vê então surgir ali um grupo volumoso de gente, acabrunhados, com lentos passos, vestidos alguns com túnicas pretas compridas, de aspecto bastante estranho. Descrente de tudo e já imaginando ser mais um grupo de folgazões evadios, não levou em consideração aquela visão
e logo em seguida, sem se dar por conta, o grupo estava passando em frente à sua casa e um deles lhe acenou até a janela para que o mesmo descesse para lhe entregar uma vela. Já bastante desconfiado, o homem desceu pelas escadarias de sua casa, abriu a porta que lhe dava para as ruas e então recebeu em suas mãos aquela vela acesa ofertada por aquela pessoa. Após pegar aquela vela acesa, o vulto que lhe deu a mesma retornou àquela procissão e seguiram entoando ladainhas de volta para os lados dos quarteirões da morte, próximos ao cemitério. No passado, era comum que as pessoas chamassem de quarteirões da morte todas as ruas próximas a uma necrópole. Em seguida, a enigmática procissão de devotos e encapuçados virou a esquina entre aqueles antigos casarões e rumaram para as bandas do antigo cemitério. O desconfiado homem agora viu-se novamente sozinho em frente ao seu sobrado, com aquela vela branca acesa em suas mãos. Mas eis então que aquela vela acesa se apaga subitamente em suas mãos, e o homem se dá conta agora de que não tem mais uma vela acesa em suas mãos, mas sim um osso humano. Com este macabro e respectivo susto, o seu coração sofre com um ataque cardíaco fulminante e o mesmo veio a morrer na porta de sua própria casa. O homem não sobreviveu para poder dar o seu testemunho se esta história é realmente verdadeira ou é apenas mais um conto popular. E nos dias amargos de hoje, onde muitos tão distantes da fé e da crença não acreditam mais nem nas sábias palavras dos próprios pais, talvez estes colocariam esta história à prova. Tem coragem? Não se esgotam fáceis as histórias e os causos de assombrações desta região. A quantidade de lendas rurais e urbanas por aqui ultrapassam as mais populares. Assim como nos sertões dos Altos da Serra, nas inóspitas regiões do interior do estado de São Paulo de Campos de Piratininga, Sorocaba, Tatuí e Passa Três, atual Cesário Lange, onde também tem muitos causos parecidos de assombrações, por aqui a fantasmagoria é parte deste lugar que durante a noite e madrugada adentro vira uma cidade fantasma ideal para os caçadores de assombrações como eu. A bela mulher fantasma de vestido branco das ruínas do Itaguá, por exemplo, é uma história muito semelhante àquela que meu querido pai me contava sobre a noiva fantasma do portão do reino que lhe apareceu na juventude, no meio da escuridão. Publiquei este caso de assombração da aparição da noiva fantasma do portão do reino em uma obra intitulada História das Terras Sagradas de Passa Três. Hoje esgotado a sua edição, aguarda uma segunda tiragem. Ainda sobre as enigmáticas ruínas do Itaguá, muitas lendas populares da cidade de Iguape estão associadas a ela, com tesouros perdidos. Rezam as crônicas da cidade que às altas horas da noite, quando somente o tétrico piar de corujas e os grunhidos lancinantes de morcegos se fazem ouvir, há vários vultos vestidos de negro, saindo-se sei lá de onde, e começam a escavar determinados lugares das ruínas do Itaguá. Dizem que esses fantasmas perseguem quem se aproxima destes tesouros perdidos.
Em minha caminhada noturna, sempre atento às histórias de assombrações e de fantasmagorias, fiz rápida visitação também na Gruta dos Pré-Históricos Sambaquis, um sítio arqueológico afastado do centro histórico, mais ao pé do Morro do Espia, abaixo do Cristo Redentor, conhecido por sítio arqueológico Benedito Fortes, onde popularmente ficou também conhecido como a Gruta ou a Caverna do Ódio. Na região próxima a este lugar, haviam muitas fazendas de cultura de arroz e o Valo Grande, onde muitos escravos trabalhavam nas suas imediações. Como era de costume no tempo da colônia, os escravos mais indisciplinados e bastante inclinados a fugas, após serem capturados pelo capitão do mato, eram então surrados nesse lugar como castigo. Este é de fato um lugar bastante sombrio e cheio de histórias reais, lendas urbanas e rurais, e também arcaico sítio arqueológico de grande valor, onde há cerca de mais de 8.000 anos foi morada de grupos de concheiros sambaquis, assim como aqueles que foram também encontrados próximos a Cananéia, Ilha Comprida e Cubatão. Nestas proximidades também, segundo dizem, existe uma lenda urbana onde um severo senhor de escravos que morava lá nas redondezas do Itaguá, certa vez ele teve a terrível ideia de mandar atirar nas proximidades da pedra todas as crianças, para que as mães escravas trabalhassem mais e não perdessem o seu tempo cuidando destas crianças. Contam que, até os dias de hoje, ao passar por ali, se ouvem pelas imediações o doloroso choro das almas dessas crianças pagãs assassinadas. Parece que por aqui, próximo a este lugar sinistro, a realidade supera as lendas de ficção, e contam os mais antigos o causo de assombração do cavalo branco reluzente que pastava no Valo Grande. Dizem que este cavalo fantasma aparecia pastando nos descampados que então existiam nas imediações do Valo Grande. Contam que se alguma moça bonita ou virgem passasse próximo a ele, o cavalo passaria a persegui-la, até que ela, desesperada, correndo, caía nas águas escuras e profundas do Valo Grande, e o cavalo desaparecia então com ela. E então, sempre na próxima lua cheia, o cavalo branco fantasma voltava a fim de capturar e perseguir outra moça bonita e virgem e levar com ele para o fundo das águas. Contam que as mães ficavam aflitas quando chegava a época de lua cheia, pois sabiam que o cavalo fantasma infalivelmente daria ar à sua graça, à busca e à perseguição de suas belas filhas. A estas altas horas da madrugada, envolto apenas em escuridão, avistando vagas luzes distante, caminhando em frente aos aguaceiros do mar da Ilha Comprida, ou mesmo às margens do rio Iguape, em um determinado momento, quando a escuridão e as águas se fundem desmedidamente, perdi a noção se estava caminhando, olhando para o céu, para o mar ou para o chão, pois tudo parecia estar de cabeça para baixo. Esta longa caminhada noturna, em companhia ideal, com sinistras procissões de fantasmas, me ensinou algo que somente encontrei em profundidade
na imortal obra do bardo inglês William Shakespeare. Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Boa noite, meus amigos, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.